Bom dia. Quero primeiramente agradecer aí a presença de todos e dar uma explicação inicial sobre o evento que a gente vai fazer hoje. Alguns clientes do escritório haviam me pedido informações sobre as mudanças que ocorreram na lei 11.101, e como são mudanças relevantes e significativas, e mais de um me pediu essas informações, eu achei mais prático e mais útil fazer em um evento, explicar o que teve de alteração relevante na legislação. E daí surgiu a ideia também de ampliar um pouco e dar a oportunidade de participação para clientes que já superaram a fase do processo de recuperação e também para parceiros, consultores, advogados que trabalham com o escritório normalmente, que têm a relação mais próxima. Então, como a gente vive uma fase agora de lives, né, essa é uma coisa que se tornou popular, também aderimos a esse formato para poder levar um pouco de conteúdo a mais pessoas. Esse evento, ele é fechado, são só realmente para clientes do escritório e clientes, e a ideia é que ele seja informal, uma linguagem bastante simples, acessível para quem não é da área jurídica, e eu estou fazendo ele dividido em 7 blocos, para facilitar a compreensão. Para vocês terem uma ideia, o projeto de lei que passou pelo Senado e gerou a alteração jurídica, ela tem 100 páginas, então é extremamente complexo. Eu dividi em 7 blocos. Primeiro, fala da simplificação do processo, que é extremamente importante, porque permite mais agilidade, encerrar mais rápido. O segundo é a simplificação para investimento e crédito, aí tem o Deep Finance, que é as modalidades novas de captação de recursos de investimento. A simplificação na venda de ativos, é uma outra mudança relevante, os aspectos tributários, as vantagens tributárias que tem, a segurança jurídica, cerco às fraudes que a lei está trazendo, e maior poder para os credores. Então, dentro da nossa visão, já de tantos anos lidando com recuperação judicial, seja pelo lado do credor, seja pela empresa ou como administrador judicial, que foi como nós começamos a atuar nessa área, a ideia é que a gente dê uma visão bem geral, bem abrangente, sobre o que realmente interessa nessas alterações legislativas. E que efeitos essas alterações podem trazer, tanto para a empresa que está em recuperação judicial, quanto para os credores. Que vocês tiverem, eu peço que use o próprio chat aí do YouTube, registre a pergunta, a dúvida, e no final, o doutor Raoni aí, que está me acompanhando, meu sócio, nós vamos esclarecer esses pontos, porque aí eu acho que a apresentação, ela flui melhor. Então, desejo a todo mundo aí que tenha uma ótima apresentação, que possa tirar o máximo de informações. Vamos começar, então. Eu vou pedir aí a nossa produção ali que coloque a primeira tela. A primeira tela, essa é a 6. Coloca lá no início, por favor. Isso. Então, começando pelo aspecto processual. Simplificação do processo. O que houve de alteração relevante no que se refere ao rito do andamento do processo? Bom, primeiro, a lei tenta prorrogar, não que isso vá acontecer de fato, mas ela tenta limitar a prorrogação do stay period, que é aquele período de blindagem, de 180 dias, a uma única vez.
Isso eu acho difícil de emplacar, essa mudança, porque, por vezes, o processo é muito complexo, às vezes a suspensão mais de uma vez por questões da própria estrutura judiciária, da própria morosidade, mas a lei tenta limitar essa prorrogação a uma única vez, essa é a alteração legislativa. Segundo, as habilitações de crédito trabalhista podem ser feitas durante o período de suspensão das ações e são consideradas tempestivas. Então, isso é importante para aquelas empresas que têm um número grande de empregados, credores na recuperação judicial, isso aí tem uma influência importante. A possibilidade de, em caráter de tutela de urgência antecedente, eliminar o juiz antecipar os efeitos do deferimento do processamento da RJ. Então, o que é? A empresa não está com a documentação pronta, está se organizando ainda, e está aquela confusão, protesto, pedido de falência, execução, bloqueio em conta. É possível pedir uma medida liminar para suspender as ações e, no prazo legal, entrar com a ação principal, que seria a recuperação judicial. Isso é bastante importante, porque não é raro, aliás, é bastante comum da empresa e o empresário deixar para a última hora para entrar com a recuperação judicial. Já há muito tempo já vê que nas vias normais não vai resolver, mas vai empurrando para ver se cai alguma coisa do céu, ou coisa parecida, para então entrar com a recuperação judicial. E aí já está o caos. Então essa medida ela é importante porque é bastante comum situação de ruptura, onde se desestrutura a empresa bem rapidamente. Tanto a formação do quadro de credores como o encerramento do processo não dependem do julgamento de todas as impugnações de habilitação de crédito. Essa mudança é uma mudança também muito útil, porque normalmente o encerramento da recuperação judicial, a recuperação fica eternizada, não acaba, porque são vários julgamentos de impugnação, de habilitação de crédito, enquanto não julgar todas, o juiz não encerra a recuperação, e fica aquele processo interminável. Então, com essa alteração, o juiz fica liberado a encerrar o processo, tão logo as etapas que estão previstas na lei, que nós vamos ver mais adiante, elas ocorram. Pode mudar. Outras alterações. Inclui no artigo 39, que esse artigo trata dos credores com direito a voto na Assembleia, a possibilidade de substituição da deliberação em Assembleia por termo de adesão, firmado pelo mesmo número de credores necessário à aprovação da matéria. Então, ou seja, esse dispositivo traz a possibilidade de não realização da Assembleia de Credores, o que é excelente, porque a Assembleia é sempre um momento de bastante estresse, de eventualmente tem efeito manada, de repente o negócio vai para um lado que é inesperado. Então, a possibilidade de se conseguir substituir a Assembleia por um termo escrito, uma adesão ao plano, que obviamente ela é negociada, trabalhada durante o período de suspensão, é bastante interessante. Também a alteração desse dispositivo, ela agora incorpora o que no período da pandemia virou uma alternativa, que é a assembleia virtual. Então, as assembleias de credores, nesse último ano, elas têm acontecido virtualmente. E tem funcionado bem. Eu realizei algumas nesse período aí, e elas têm funcionado bem. Então, agora é uma realidade. A regra vai ser assembleia virtual e não presencial. Também uma alteração que é interessante da lei, sempre houve muita discussão sobre se admitir produtor rural pessoa física ou não, sendo que é uma realidade nossa, o agronegócio é uma realidade do país, é um dos setores mais pujantes do país, mas sempre foi se construindo a jurisprudência de não admitir que a pessoa física, o produtor rural, entrasse com recuperação judicial. E agora a lei vem e estabelece que isso é possível, só que limitada a R$4.800.000. Bom, pode passar.
Outra alteração é a possibilidade de prazo adicional de 1 ano para pagamento dos créditos trabalhistas. O crédito trabalhista, a regra, que sempre foi na Lei 11.101 até agora, é o quê? O crédito trabalhista tem que ser pago em 12 meses. Quando se trata de empresa, especialmente prestadora de serviço, que terceiriza, vigilância, segurança, limpeza, essas empresas, elas têm, o endividamento delas, o grosso endividamento, são funcionários. E nesses casos, para se pegar essa empresa que tem um passivo trabalhista muito grande e resolver esse passivo em 1 ano, isso não funciona. Eu já tive um caso em Salvador, um projeto de uma empresa que fazia projeto para a Petrobras, e mais de 400 engenheiros, projetistas, tudo que trabalhava nessa área da Petrobras. É impossível. Na época eu consegui construir um plano com 3 anos, mas a regra era pagar 1 ano, e opcionalmente podia receber em 2, podia receber em 3, né, e aí com descontos menores. O que a lei está dizendo agora é o seguinte, olha, a regra é 1 ano, mas pode ter mais 1 ano, desde que seja prestado garantias, que seja aceito pelo juiz, seja aprovado pela classe trabalhista conforme o quórum legal, a maioria dos presentes, por cabeça, e seja pago integralmente, ou seja, sem deságio. Então, essa nova perspectiva aí para esse caso. Eu acho que não refrescou muito não, mas já é um passo. Bom, outra mudança que simplifica o processo é que, na hipótese de suspensão da Assembleia de Credores, ela deve ser encerrada no prazo de 90 dias contado da instalação. Quando a lei vem e fixa prazo, assim, normalmente não funciona muito, porque quando se diz deverá ser encerrada, vem o judiciário e lê e fala poderá. Então, não necessariamente isso vai valer, mas, como regra, está positivado. Então, isso significa o quê? A gente tem casos, e vê casos aí de Assembleia de suspender. Eu tenho um caso no Tocantins de já suspendeu 11 vezes. Porque é uma situação extremamente complicada, os maiores credores são bancos públicos, e aí você não consegue achar uma solução fácil. Então, às vezes, esse mecanismo ele é interessante, às vezes ele é usado de forma abusiva. Então, o que a lei quer é justamente coibir o abuso no uso dessa ferramenta. Eu acho que isso vai ser avaliado caso a caso. Próximo. Dentro da mesma linha de simplificar o andamento do processo, quando é normal, quando o plano, o juiz vem dar a sentença, veio lá a Assembleia, os credores aprovaram o plano na Assembleia, o juiz homologa, que é uma decisão meio padrão, e aí vem um credor, entra com o recurso, fala 500 coisas no recurso, levanta um monte de situações, um monte de hipóteses. Bom, o que a lei vem e estabelece agora, tentando dinamizar o processo? Olha, o recurso pode abordar só 4 aspectos, não mais do que isso. Se vier com qualquer coisa diferente disso, não vai ser conhecido. Que é o não preenchimento do quórum, a questão de formal, que é o inciso primeiro, descumprimento de qualquer procedimento disciplinado na lei, que também é questão formal. O terceiro é a irregularidade do termo de adesão ao plano, por exemplo, assinatura falha, não reconhecida, qualquer falha, também é um aspecto formal. Ou irregularidade e ilegalidade do plano de recuperação. Aí já entra dentro do que é pacífico, que está dentro da competência judiciária, que é analisar ilegalidade ou irregularidade do plano, e aí não tem alteração. Mas é bastante interessante que limita a discussão à hipótese formal ou aspecto de legalidade do plano, das cláusulas do plano. Então, isso tem o potencial também de diminuir bastante as discussões judiciais, uma vez aprovado o plano. O outro aspecto também que foi alterado é criar regra para a empresa de um mesmo grupo requerer a recuperação judicial sob consolidação processual. Essa frase, consolidação processual, essa expressão, ela significa o quê? Um grupo de empresas que entram com pedido de recuperação porque
está afetando o patrimônio de uma outra. Às vezes é uma empresa só que deve, mas tem outras empresas do mesmo grupo que foram avalistas, foram fiadores e tudo mais. Bom, então, para entrar com várias empresas de um mesmo grupo, existem agora regras que estão estabelecidas que antes não tinham. Esses são aspectos mais processuais que eu não vou aprofundar nele porque não é o propósito. Mas, em aspecto geral, mantém a independência dos devedores, ou seja, cada empresa do grupo, ela tem o seu rol de devedores e eles são independentes, ativos e passivos também são independentes de cada uma dessas empresas, vai ter um único administrador judicial, mas vão ter assembleias separadas por cada empresa do grupo, ainda que o plano de recuperação seja único. E esse plano pode ser aprovado para algumas empresas e rejeitado com a decretação de falência para outras, com o desmembramento do processo. Então, agora vem regulamentar essa situação que é bastante comum de empresas entrarem em litisconsórcio ativo. Várias empresas entram com pedido, ainda que uma só seja devedora de fato, as outras são só garantidoras. Pode passar. Um outro aspecto também, ainda ligado a esse regramento de várias empresas entrando com recuperação, é que concede ao juiz poderes, independentemente de deliberação da Assembleia de Credores, o juiz tem o poder de autorizar a consolidação substancial de ativo e passivo. Essa outra expressão, consolidação substancial, também ela é nova. Você vai juntar ativos e passivos dos devedores, que são do mesmo grupo econômico, desde que esteja presente alguns requisitos. A confusão entre ativo e passivo dos devedores, ou interconexão, e a presença de duas hipóteses, ou existência de garantia cruzada e relação de controle ou dependência, ou identidade total e parcial do quadro societário e atuação conjunta do mercado entre os postulantes. Se tiver duas dessas situações, o juiz pode consolidar ativo e passivo desses devedores integrando o mesmo grupo econômico, que hoje é o que já acontece sem a intervenção do juiz. A própria empresa apresenta um plano ali, junta tudo e fala, está aqui e vou resolver dessa forma. Agora, está prevista a intervenção do juiz para tomar essa decisão, se isso já não tiver estabelecido no plano. Pode passar. Outro aspecto é a prioridade importante, a prioridade de tramitação para o processo de recuperação judicial e recursos a ele relacionados sobre todos os atos judiciais, exceto habeas corpus e as prioridades de lei, idosos e outras do gênero. Então, ou seja, a recuperação judicial, ela tem que ser apreciada em primeiro lugar. Como o habeas corpus não corre junto com a vara civil, só na vara criminal, quer dizer que a recuperação judicial ela vai ter prioridade máxima, salvo no que se refere a processo que envolva idosos. Então, isso é um ponto bastante positivo, porque tem casos que o juiz obedece à ordem cronológica, que é a regra da lei do Código de Processo Civil, e isso mata o processo. Então, isso aí é interessante. O outro ponto prevê que as recuperações judiciais em curso poderão ser extintas independentemente da homologação da consolidação do quadro geral de credores, facultado ao juiz essa possibilidade no período previsto no artigo 61 da lei. Isso aqui está relacionado ao que eu já disse lá atrás, inicialmente. Então, essas recuperações, elas podem ser extintas independentemente da homologação do quadro de credores e fica facultado ao juiz essa possibilidade no período previsto no artigo 61. Que período é esse? São os 2 anos após a homologação do plano. Até 24 de dezembro, quando foi publicada a lei 14.112, a regra o que era? Olha, aprovou o plano na Assembleia, o juiz homologa, e aí a empresa fica 2 anos sob supervisão judicial, que é a obrigação de apresentar relatório, informações, acompanhamento pelo administrador judicial. Aí já é um foco no cumprimento das obrigações que vêm no plano e acompanhamento da operação da empresa. Então, esses 2 anos,
eram obrigatórios. Ainda que falasse, eu vou pagar tudo de uma vez, tinha que continuar nos 2 anos. Agora não, esses 2 anos é uma possibilidade, ou seja, passa a ser a exceção. A regra é que homologou, encerra a recuperação. A possibilidade depende do arbítrio do juiz? Não, é um poder discricionário. Ele tem que avaliar e decidir de forma fundamentada. Vou manter a empresa ainda sob supervisão do Poder Judiciário, porque, e justifica, e é uma decisão passível de recurso. Então, essa é uma inovação muito grande, muito importante, porque esse é um dos maiores pontos de estrangulamento do processo. O processo não acaba. Porque esses 2 anos, vira 3, vira 4, vira 5, vira 10, ele não acaba nunca. E agora a regra é acabar. Então, todas essas alterações, elas visam simplificar, dinamizar o processo e dar agilidade e previsibilidade para ele. Pode passar. Agora nós temos a parte de simplificação para investimentos e créditos. Nós encerramos a visão da parte processual e vamos agora nos aspectos que facilitam investimentos e crédito. Então, olha só, primeiro ponto que eu chamo a atenção. A lei agora, ela proíbe a atribuição de responsabilidade a terceiros, contratantes, em decorrência do mero inadimplemento de obrigação do devedor falível à recuperação judicial, ressalvada a hipótese de prestação de garantia. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, a Justiça do Trabalho, a empresa entra em recuperação. Imagina que entrou hoje uma prestadora de serviço, ou comércio que seja. E ela, porque entrou em recuperação, ela vai deixar de pagar, por exemplo, os funcionários. Esse funcionário vai entrar com ação trabalhista. Ele não pode pretender responsabilizar terceiro que, por exemplo, firmou o contrato com a empresa em recuperação. Contrato de prestação de serviço, por exemplo. Não pode responsabilizar. Então, isso é para quê? Tenta preservar os contratos da empresa em recuperação quando ela faz opção por pedir o favor legal. Então, essa é uma proteção que é assegurada para a continuidade da operação da empresa de recuperação. E isso é uma ferramenta bastante importante. Outro mecanismo para tentar atrair investimento, crédito, simplificar esse aspecto. Afasta a sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador em decorrência, respectivamente, da mera conversão de dívida em capital, de aporte de novos recursos na devedora ou de substituição dos administradores dessa. O que é isso? Então, tem casos, e é bastante comum, e agora fica mais seguro de fazer isso, onde os créditos são transformados em ações de uma nova empresa que controla a empresa de recuperação, ou até da própria empresa em recuperação diretamente. Se evita normalmente que haja a transformação do crédito em ação e aquele credor passa a ser proprietário de uma parte da empresa de recuperação, por quê? Havia uma linha nebulosa aí em relação à sucessão não, de obrigações. Agora, a lei claramente fala que nessas hipóteses, onde houver a conversão credora, ou fizer investimento ou aporte, ou capital, ou conversão de dívida de capital, ele não tem nenhuma responsabilidade. Ainda que esse aporte ou conversão chegue ao ponto de substituir o administrador da empresa de recuperação. Quem assume a administração dali para frente, nada tem a ver com o passado, não pode ser responsabilizado por nenhum tipo de obrigação tributária, trabalhista, ambiental, o que seja. Pode passar. Ainda nessa linha de atração de investimento em crédito, de simplificação. O juiz pode, já podia, agora está expresso que ele pode, autorizar a celebração de contrato de financiamento com o devedor, garantido pela oneração ou alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros,
pertencentes ou não ao ativo circulante. Para quê? Financiar a atividade, despesa de restauração ou preservação do valor de ativo. Então, o que está dizendo aqui? Bom, a empresa vai contratar algum financiamento, vai captar recurso. Para o credor, ele vai ter a segurança de que essa operação vai ser chancelada pelo judiciário. Então, o juiz agora tem expresso poderes pela lei para autorizar esse contrato de financiamento, que vão ser garantidos tanto por bens da empresa, quanto por bens de terceiro. Então, isso dá bastante segurança para quem vai fazer operação com a empresa em recuperação, e abre caminho para um mercado de crédito importante. Pode passar. Dentro da mesma linha, o juiz pode agora autorizar a concessão de garantia subordinada em segundo grau, sem anuência do detentor da garantia original, salvo em caso de alienação fiduciária ou cessão fiduciária. Então, a empresa em recuperação tem uma hipoteca, um imóvel de 10 milhões e ele tem uma dívida de 1 milhão que está agravando esse imóvel. Nunca que o banco autoriza, o credor hipotecário autoriza constituir uma segunda hipoteca, a não ser dele mesmo, sobre esse imóvel. O que acontece agora? O juiz pode autorizar a concessão de garantia subordinada. Bom, essa garantia de segundo grau tem, obviamente, que respeitar o limite do valor do imóvel e a dívida de primeiro grau. Então, não pode ir além desses limites. Mas também é uma forma de simplificar, de viabilizar a captação de recursos, porque não há recuperação judicial sem dinheiro novo. Então, todas essas alterações legislativas são tentando viabilizar para que venha recurso novo, para que a empresa possa recuperar. Há também a previsão de que as garantias e as preferências, elas são conservadas até o limite dos valores de recursos que foram efetivamente entregues, em caso de convolução e falência. Então, se a empresa, se um determinado investidor, se um fundo, se um banco emprestou um dinheiro para a empresa de recuperação, emprestou 1 milhão, pegou uma garantia fiduciária ou uma garantia real. Se ele pegou a garantia fiduciária, a empresa congelou em falência, ele é um credor, essa concursal vai receber aquele bem fiduciário. Se ele pegou uma garantia hipotecária, ele vai ter, dentro da ordem de preferência de pagamento, ele vai estar em segundo lugar logo após o trabalhista. Então, essas garantias são conservadas em caso de convolução e falência, o que também é um incentivo para que se invista na empresa de recuperação, porque você consegue enxergar o tamanho do seu risco. A terceira situação aqui o financiamento pode ser realizado por qualquer pessoa, inclusive credores sujeitos ou não à recuperação judicial, familiares, sócio, integrante do devedor. Esse dispositivo ele é bastante interessante porque não é raro de a empresa estar numa situação ruim, mas o sócio não. O sócio tem patrimônio, tem bens, tem fazenda para nós é bastante comum. E aí, o que acontece? Precisa financiar a empresa, ela está sem capital de giro, e não consegue buscar no mercado, mas pode buscar dentro de casa. O próprio sócio pode colocar recurso e ele vai ter essa proteção, vai ter a garantia, vai ter a preferência, que é assegurada a qualquer credor. Então, isso amplia o rol de opções da empresa, deixa bem clara a distinção entre pessoa jurídica e pessoa física, e eu acho que hoje, na prática, isso já acontece. O sócio, ele vai dar um jeito de arrumar recursos, se ele tiver patrimônio, ele vai desfazer para tentar salvar a empresa. Então, isso daí nada mais faz do que incorporar o que já é uma situação real à lei. Pode passar. Dentro ainda de todas as mudanças para poder atrair investimento e crédito. Qualquer pessoa ou entidade pode garantir financiamento mediante oneração e alienação fiduciária de bens e direitos, inclusive o próprio devedor e os demais integrantes do seu grupo que estejam ou não em recuperação judicial. Vai na mesma linha do dispositivo anterior, ou seja, qualquer pessoa ou entidade pode garantir esse financiamento, com a oneração, alienação fiduciária de bem e direito,
sendo o próprio devedor ou integrantes do grupo de outras empresas que estejam ou não em recuperação judicial. Então, vai na mesma linha de simplificar e ampliar as opções. Os valores entregues ao devedor pelo financiador vão ter prioridade de pagamento, logo após serem quitadas as despesas indispensáveis de administração da falência dos créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da quebra, que estão limitados a 5 salários mínimos. Então, todos esses valores, dentro aí, imagina, esses financiamentos que nós estamos falando, que tem todas as opções de garantia, todos esses recursos para poder garantir operações novas, financiamentos, ainda assim vem a lei e dá uma proteção adicional. Tudo que foi entregue pelo devedor, ao devedor, pelo financiador, vão ter prioridade de pagamento. Vão estar atrás somente das despesas indispensáveis de administração da falência, que é a despesa corriqueira, e desse crédito trabalhista limitado a 5 salários mínimos, que venceram nos 3 meses anteriores à quebra. Então, ou seja, quem emprestar dinheiro agora, quem colocar dinheiro em empresa em recuperação judicial, na minha visão, ele vai estar talvez até mais seguro do que para uma empresa que não está em recuperação judicial, mas que pode estar muito ruim das pernas, embora o balanço não mostre isso. Por quê? No cenário da recuperação, a empresa está totalmente aberta às informações e é possível avaliar com bastante critério o risco, e se tudo der errado, está na ponta da fila para pegar de volta esse valor. E o processo de falência se tornou extremamente ágil com as alterações da lei, para vender rápido os ativos, e já para pagar, independentemente de qualquer outra providência, para pagar os credores dessa concussões na frente. Pode passar. Bom, também dentro da simplificação, inclui como meio de recuperação a conversão da dívida em capital social. Nós falamos lá atrás, essa não é uma possibilidade, mas agora está expresso na lei. Essa possibilidade da lei está linkada, relacionada com a proteção de quem entra na empresa, quem converte a dívida em capital, que é a blindagem, a não sucessão, tem várias regras que estão interligadas a essa possibilidade agora, dando segurança para essa alternativa. Uma outra opção de recuperação judicial que agora consta expressamente, que antes não tinha e não podia, é a venda integral da devedora. Bom, antes sempre tinha um entendimento que o plano não pode prever a venda integral da devedora, porque o plano é um plano de recuperação da empresa. Você vai vender tudo porque não tem recuperação. Agora admite-se a venda integral da devedora, com algumas ressalvas. Tem que ser garantida aos credores não submetidos, como a fazenda pública, por exemplo, ou não aderentes, aqueles que votam contra, condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência. Hipótese que será, para todos os fins, considerada unidade produtiva isolada. Então, essa hipótese, a venda integral, se não for os credores que discordam ou que não estão sujeitos, como fazenda pública e credor fiduciário, se não for uma opção pior do que a falência, ela é válida. Então, isso é analisado caso a caso, mas é uma ótima medida, porque amplia o rol de possibilidade de recuperação. Porque com a venda integral, e já assegurado que essa venda integral não há sucessão, então abre muita possibilidade de negócio para empresas em recuperação judicial. E aí nós temos vários exemplos, né? Isso poderia ter acontecido, por exemplo, com a Manacá, que é um laticínio grande aí de Goiás, né? O Letinilza, que é de Ribeirão Preto, é uma marca muito boa, se tivesse essa opção não tinha quebrado. E vários outros casos que essa pode ser uma alternativa bastante interessante. Outro ponto, que é o 60A, diz que a unidade produtiva isolada, ela pode abranger tanto bens quanto direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluindo participação do sócio. Bom, então, o conceito de unidade produtiva isolada, tanto pode ser marca, como pode ser patente, como pode ser estabelecimento, imóvel, qualquer coisa. E, inclusive,
e inclusive a participação do sócio, que é uma inovação também muito interessante. Por quê? Isso pode entrar dentro do pacote. Ao invés de vender instalações, maquinário, equipamento, marca, patente, tudo pode vender um pacote, inclusive com a participação do sócio. Então, isso também amplia o rol de negócio, de possibilidade de negócio. Pode passar. Bom, agora nós estamos entrando no ponto de aspectos tributários que tiveram algumas vantagens e algumas oportunidades que eu vou passar também rapidamente. Bom, possibilidade de utilização do prazo médio de pagamento das parcelas do plano como base para o parcelamento do imposto sobre a renda e contribuição social. Incidente sobre o ganho de capital ou resultado da alienação de bem de direito devedora. O que é isso? Bom, lá na UPI, vendeu um imóvel por 1 milhão, esse imóvel estava no ativo imobilizado por 300 mil. Sobre a diferença, que é 700, 1 milhão menos 700, vai incidir imposto de renda e contribuição social. O que diz a lei? Que pode utilizar o prazo médio de pagamento da parcela do plano para fazer o parcelamento desse imposto. Outra alteração é que permite aos atuais devedores de recuperação social apresentar proposta de transação tributária, que é uma modalidade nova de negócio jurídico que foi instituída com a Lei 3.988/20, que é dentro do pacote legislativo para combater a pandemia. Então, mesmo as empresas que estão em recuperação hoje, pode aproveitar essa alteração. A transação tributária tem regras objetivas, os critérios objetivos, mas é bastante interessante, porque você pode conseguir descontos de até 70% sobre o principal. Então, é um caso a ser analisado. Pode passar. Bom, há também a possibilidade de parcelamento do débito em até 120 meses, com parcelas crescentes. Os 2 primeiros anos são parcelas menores, isso também é uma mudança importante, porque dá um fôlego, melhora o fluxo de caixa bastante. Em relação aos débitos administrados pela Receita Federal, pode ser liquidado até 30% da dívida com utilização de crédito decorrente de prejuízo fiscal, e da base de cálculo negativa da contribuição social, ou com outros créditos próprios junto à Receita Federal, e o restante 84 meses. O devedor pode manter os parcelamentos, mas tem que firmar um novo termo de compromisso, pode mudar. A garantia que for dada à Fazenda Nacional nesse parcelamento não pode ser objeto do plano. Para aderir ao parcelamento, o devedor deve firmar termo de compromisso de abrir sigilo bancário, amortizar o saldo devedor de parcelamento com o percentual do produto da alienação de bens e direito do ativo não circulante durante a vigência do plano. Vendeu alguma coisa no plano, 30% vai para bater o parcelamento. E tem que manter a regularidade fiscal e a FGTS. A amortização será de máximo 5% do valor da venda, calculada a razão entre o valor total do passivo fiscal e o valor total de dívidas do devedor na data do pedido de recuperação judicial. Pode seguir. Os débitos sujeitos a outros parcelamentos da instituição judicial podem ser excluídos, esses últimos mediante oferecimento de garantia ou decisão judicial que suspenda a exigibilidade. O devedor pode desistir de outros parcelamentos e incluir no parcelamento especial da lei de falência. A exclusão do parcelamento possibilita a Fazenda Nacional requerer a convolução da RJ em falência. Isso é um dispositivo altamente polêmico. Eu acho que ele não vai valer, porque a possibilidade da Fazenda Nacional, do fisco, pedir falência sempre foi vetada, sempre foi proibida desde o Brasil República. Sempre houve a tentativa e sempre foi, o judiciário nunca aceitou. Eu acredito que também é desproporcional. Isso aí não é constitucional, esse dispositivo. Mas vai ser objeto de discussão. A empresa em recuperação judicial só pode ter um parcelamento junto à Fazenda Nacional. Pode seguir. Concessão do parcelamento não implica a liberação dos bens ou direitos do devedor ou seus responsáveis que tinham sido constituídos em garantia dos créditos. É a mesma regra que é hoje. Parcelamento se aplica aos créditos de qualquer natureza, das autarquias e das fundações públicas federais. Com deferimento do processamento da RJ, a empresa
poderá submeter à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional proposta de transação tributária, conforme a lei. Pode passar. Aqui uma novidade também, que os impostos retidos e não repassados ao fisco, que são aqueles objetos de apropriação indébita, e o IOF podem ser parcelados em 24 meses. Isso é uma coisa boa, porque isso aí gera processo criminal que não acaba nunca. Alternativamente ao parcelamento, a empresa em recuperação poderá, até a homologação do plano, submeter à Procuradoria a proposta de transação tributária. Os critérios objetivos para a transação tributária, só para ter uma ideia, porque isso é uma ampla legislação. O que a Fazenda Nacional tem que olhar na transação tributária, na proposta de transação feita pelo devedor? A recuperabilidade do crédito, inclusive considerando eventual prognóstico caso de falência. Proporção de passivo fiscal e o restante das dívidas do sujeito passivo. E o porte e a quantidade de vínculo empregatívo mantido pela pessoa jurídica. Então, esses são aspectos objetivos que a Fazenda Nacional vai olhar quando a empresa que está em recuperação propõe um desconto, um deságio na dívida, que na prática é isso. A empresa vai chegar na PGFN e vai falar, eu quero um deságio na minha dívida. Mas por quê? Porque, olha aqui, meu risco é grande, está aqui minha situação, a proporção entre passivo fiscal e o restante das dívidas aqui, o passivo fiscal é muito grande em relação ao restante das dívidas, e eu gero empregos. Então, a falência é ruim para a sociedade. Então, tem que ter esses elementos para poder, quando há uma desproporção muito grande entre o passivo tributário e o restante da dívida, é bem viável a transação tributária para poder dar uma adequada e não inviabilizar a empresa. Então, isso é bom para construtoras, especialmente. Pode passar. Bom, a cópia integral do processo administrativo de transação vai ser encaminhada ao juiz, isso é um aspecto formal. Quem propõe a transação tem de manter a regularidade fiscal e FGTS e demonstrar ausência de prejuízo para cumprimento das obrigações contraídas com a transação em caso de venda de bens do ativo mobilizado. Então, se for vender algum bem, tem que ficar claro que essa venda não vai prejudicar o cumprimento das obrigações da transação tributária. E o interessante, a proposta de transação suspende as execuções fiscais. Isso é bastante interessante também. Só a proposta, não estou falando ela formalizada, não, basta a proposta. Pode mudar. Já caminhando para finalizar o aspecto tributário, pode mudar, que é a mesma parte, está repetindo. Agora vamos aos vetos. Tem dois vetos importantes que foram feitos na lei e que ainda vão ser analisados pelo Congresso. Tem uma boa possibilidade do Congresso derrubar esses vetos, mas acho que é importante saber do que se trata. Tem um dispositivo que é o 6º-B da lei, ele fala que não aplica o limite percentual na apuração do imposto sobre a renda e contribuição sobre o lucro líquido, sobre a parcela do lucro líquido decorrente de ganho de capital resultante da alienação judicial de bens ou direitos. Então, na recuperação. Então, o que acontece? Se vende um ativo, uma unidade por motivo isolado, um ativo, um imóvel, um bem, vai haver aquele ganho de capital, aquela diferença entre o valor contabilizado e o valor de venda. O que está dizendo aqui esse dispositivo é que não aplica aquela limitação de 30% para aproveitar o prejuízo que você tem acumulado, pode ir 100%. Então, isso é importante porque facilita, às vezes a venda, ela gera um imposto tão grande que aí você resolve um problema, mas cria outro, né? Porque tem que pagar o imposto, ou parcelar. Pode mudar. O outro dispositivo, que é o 50A, o que ele fala? Nas hipóteses de renegociação de dívida de pessoa jurídica no processo de recuperação, aqui o que ele diz é que a receita que é contábil, obtida pelo devedor com deságio da dívida, ela não vai ser computada para fim do PIS e da COFINS. E esse ganho obtido com deságio, ele não sujeita também ao limite de 30% na apuração do lucro real e a compensação da base de 30% da base de cálculo negativo da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, ou seja,
todo ganho obtido com deságio, ele pode ser aproveitado, o prejuízo acumulado, 100%, e não é contabilizado para efeito de PIS e COFINS. Então, é uma disposição bastante importante. Vamos lá, pode mudar. Bom. Poxa, pessoal, a imagem travou, mas eu acho que o som continua seguindo, né? Eu vou dar só uma pausinha aqui, dá 2 minutos só para sair do... Só vou sair e entrar de novo aqui, porque a imagem congelou. Dá só 1 minuto aqui. Bom dia a todos, pessoal, tudo bem? Como a imagem do Dr. Murilo travou, ele só está reiniciando o link e já está voltando também. Ah, foi mais rápido. Ok. Pronto, se puder voltar a tela no ponto que nós paramos aí. Bom, muito bem. Retomando aqui o ponto do veto tributário, as despesas correspondentes às obrigações assumidas no plano serão consideradas dedutíveis na determinação do lucro real e da base de cálculo. Também é uma outra facilidade aí para as empresas de recuperação. Eu queria só chamar a atenção que o Supremo, em voto da ministra Rosa Weber, ele decidiu que a caracterização de receita tributável deve se ajustar ao seu conceito constitucional. Receita contábil não autoriza a tributação. Deságio não é receita. No entanto, a Receita Federal do Brasil, em solução de consulta, tem entendimento contrário ao Supremo e desfavorável ao contribuinte. Ou seja, se esse dispositivo permanecer, as empresas de recuperação vão ter que utilizar de mandato de segurança, já que já é entendimento do Supremo que não é respeitado pela Receita Federal do Brasil. Pode passar. Agora, tem um tópico bastante importante que é a segurança jurídica para quem atua com empresa de recuperação social. Tem mudanças bastante relevantes. A primeira delas aí inclui o artigo 82A, que veda a extensão da falência ou de seus efeitos aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitindo a desconsideração da personalidade mediante o devido processo legal. Bom, isso aqui é importante porque é muito normal para nós que atuamos na área jurídica, falência virar um monstro, sair pegando empresa que não tem nada a ver, sair esticando, vira uma situação de bastante insegurança. Aqui está limitando, para admitir extensão para outros que não seja a empresa devedora, tem que ter um processo legal, que é o processo de desconsideração, com contraditório, ampla defesa e tudo mais. Outro dispositivo, que também é importante, os créditos cedidos mantêm a sua natureza de classificação. Eles talvez até tivessem melhor colocado na parte de investimentos. Por quê? Isso abre uma possibilidade, uma perspectiva muito interessante, porque hoje os créditos trabalhistas que são cedidos, eles viram quirografado. Eles perdem a natureza de crédito trabalhista, portanto, perdem o privilégio de receber em primeiro lugar. Agora não. Então, isso vai fomentar o mercado de secundário,
de aquisição de crédito trabalhista, e passa a ser uma boa opção de investimento, e para o empregado é bom porque gera uma perspectiva mais rápida de receber ainda que uma parte do crédito. Pode mudar. Quanto ainda nesse ponto, a proibição de anular ou declarar a ineficácia da alienação dos bens ou da garantia otorgada pelo devedor, feito por via judicial ou previsto no plano, após a consumação do negócio jurídico com recebimento de recurso pelo devedor. Bom, foi feito um negócio, qualquer negócio que seja, compra e venda, aquisição, empréstimo, garantia, qualquer negócio que é feito com a empresa em recuperação, é proibido ao juiz anular ou declarar ineficaz esse negócio. Isso é importantíssimo, porque traz também segurança jurídica para quem investe ou para quem opera com a empresa em recuperação inicial. Modifica também a autorização para contrato de financiamento em grau de recurso, a modificação, perdão, da autorização para contrato de financiamento em grau de recurso não altera a natureza responsória do crédito, nem as garantias. O que quer dizer? Vem o juiz, autoriza um financiamento, dá em garantia um bem, uma alienação fiduciária. Algum credor recorre, ou o Ministério Público, qualquer pessoa recorre, vem o tribunal e suspende ou muda, reforma a decisão do juiz. O que a lei fala? Que essa modificação da autorização que foi dada pelo juiz, ela não altera a natureza extraconcursal do crédito e nem as garantias outorgadas. Isso é essencial. Então, qualquer um que for operar e investir na empresa de recuperação, a lei dá essa proteção, isso não pode ser desconsiderado. Outra previsão é que, se admitida a consolidação substancial de ativos pelo juiz, que é aquela onde ele junta ativo e passivo, nós falamos lá atrás, não haverá prejuízo das garantias reais já outorgadas, ou seja, aquele credor que operou antes da recuperação, emprestou, pegou uma garantia, que aquela garantia deve estar lá preservada. Não, a consolidação substancial não vai alterar isso. Isso é importante também para a segurança jurídica. O outro ponto é que a decretação da falência não implica na invalidade ou ineficácia dos atos de esvaziamento patrimonial, sendo determinado apenas o bloqueio do produto de eventuais alienações. Isso também é outro aspecto. Faliu, todos os atos jurídicos praticados, eles são válidos e eficazes. E apenas o bloqueio do produto de eventuais alienações é que vai ser feito. Pode mudar. Bom, existe bastante medidas agora de cerco às fraudes, o que também é bom para trazer mais segurança e mais seriedade para o processo. Primeira delas, isso aqui interessa aos credores bastante, né? Exige a imediata comunicação ao juiz da recuperação de cessão ou promessa de cessão de crédito, porque é normal que essas cessões fiquem na gaveta. Institui a possibilidade de o juiz determinar perícia prévia para fazer a constatação das reais condições de funcionamento da empresa e regularidade da documentação. Então, isso pode ser feito, e é um procedimento bastante célere que está previsto em lei. Pode mudar. Bom, acrescento parágrafo no artigo 67, que regulamenta e restringe o tratamento diferenciado no plano. Então, para estabelecer tratamento diferenciado no plano, tem que ter situações agora claras e definidas, que antes não tinham. Então, o sujeito tem que continuar a fornecer bens ou serviços, tem que ser, esses bens ou serviços sejam necessários para a manutenção da atividade, e que esse tratamento diferenciado seja adequado e razoável. No que se refere à expectativa de relação comercial. Então, isso fecha bastante a possibilidade de tratamento diferenciado, para aqueles casos que realmente são essenciais. Pode mudar. Bom, inclui a possibilidade de falência, quando identificado esvaziamento patrimonial da devedora, que implique liquidação substancial da empresa. Quando esvazia a empresa, não deixa nada, e com isso prejudicando credores não concursais, como a fazenda pública ou o credor fiduciário. Então, pode o juiz decretar falência. Considera substancial a liquidação de empresa quando não são preservados bem, direito ou projeção de fluxo de caixa suficiente à manutenção da atividade. Pode mudar.
Também a lei assegura um maior poder aos credores, que é também interessante para evitar esse tipo de fraude, coisa do gênero. A blindagem do stay pivot encerra com a rejeição do plano ou a não apresentação do plano alternativo. O juiz da recuperação tem competência para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o stay pivot. Essa é uma mudança que limita o alcance da jurisprudência atual, porque antes o juiz determinava a suspensão dos atos de constrição sobre bens essenciais durante o processo de recuperação judicial. Agora a lei fala durante o stay pivot. Isso limita bastante, isso vai exigir um esforço maior da empresa de recuperação em compor com os credores extraconcursais. A possibilidade de uma segunda prorrogação do stay pivot a pedido dos credores quando encerrado o prazo de 180 dias ou da assembleia, caso os credores apresentem plano alternativo. Um dispositivo importante é que proíbe e criminaliza a distribuição de lucro ou dividendo antes da aprovação do plano. Então, antes isso já não era admitido, mas não tinha nenhuma sanção, nenhuma penalidade nem previsão. Agora a lei claramente fala que não pode e que é crime distribuir lucro ou dividendo antes da aprovação do plano. Pode mudar. Bom, houve um empoderamento físico em algumas medidas. O juiz da RJ passou a ter competência somente de determinar a subção dos atos de constrição que recai sobre os bens essenciais da manutenção da atividade empresarial. Antes o juiz podia baixar a penhora, agora ele pode substituir. E para substituir, bem foi penhorado na execução fiscal, bem essencial, tem que ter outro para colocar no lugar. Então, se não tiver, vai virar uma discussão. Mas a competência do juiz da recuperação agora ela é limitada, só a substituição, isso está claro na lei. Ele não pode invadir a competência do juiz da execução fiscal mais como era feito. Inclui possibilidade de falência da empresa em recuperação judicial em caso de cumprimento, nós já falamos isso, é um dispositivo bem polêmico, pode mudar. As habilitações e impugnações retardatárias obrigam a reserva do valor para satisfação do crédito discutido. Então, se o credor não foi relacionado, ele entra com a habilitação, ou se o valor está a menor, ele pede a divergência, esse valor, o devedor vai ter que providenciar a reserva desse valor para satisfazer enquanto se discute esse crédito. Confere à Assembleia atribuição para deliberar sobre a alienação de bens ou direitos do ativo não circulando do devedor, não previsto no plano de recuperação judicial. Então, se a empresa quer vender algum bem do ativo mobilizado dela que não está previsto no plano, a Assembleia passa a ter poderes para deliberar sobre essa venda, o que antes não acontecia. Restringe a possibilidade de anulação do voto credor por abuso de direitos somente quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outra. Isso aqui também favorece os credores, porque restringe bastante a possibilidade de anular o voto. Faculta aos credores apresentar plano alternativo caso não há deliberação sobre o plano durante o stay pivot. Se a empresa ficar enrolando, se ela cozinhar, não correr ali com a sua parte, os credores podem apresentar plano alternativo, que é uma medida bastante drástica. Esse dispositivo só para processos novos que começaram após 24 de dezembro. Pode mudar. Plano alternativo, só falar rapidamente sobre ele, ele pode ser aprovado contra a vontade do devedor e só vai ser colocado em votação caso satisfeitas todas as condições essas elencadas. Se não couber o CRANDAL, que é a forma alternativa de aprovação, se observar os mesmos requisitos para a elaboração do plano, que é a viabilidade econômica, se tiver o apoio escrito de mais de 25% dos créditos totais, sujeito a RJ, ou 35% dos credores presentes na Assembleia, se não impuser obrigações novas ao sócio devedor, se prever a isenção de garantias pessoais prestadas pelos sócios e avalistas, de titularidade dos credores que aprovaram o plano alternativo, não imposição ao devedor ao sócio, sacrifício maior que teria na falência. Então, ou seja, se for observada todas essas condições, o plano alternativo pode ser aprovado. Pode passar. O plano alternativo pode prever a capitalização dos créditos, inclusive com a consequente alteração do controle da sociedade devedora,
permitido exercer direito retirado pelo sócio. Então, olha só, é uma possibilidade de aquisição hostil da empresa. Contra a vontade do dono, os credores podem se organizar, com uma maioria que não é tão difícil de formar, eles tomam o controle da empresa, entram na empresa sem nenhuma sucessão, porque a lei assim assegura, e se pagam com aquele patrimônio que é a empresa. O sócio pode se retirar e pedir os seus haveres na sociedade, ou pode permanecer, como nesse caso, como minoritário. Credores que representem mais de 15% do valor total de crédito podem se opor à venda de ativos autorizados pelo juiz e requerer fundamentadamente a realização de assembleia para deliberar sobre a realização de venda. Então, se 15% dos credores, eles podem se opor a qualquer venda e pedir assembleia, e nela vai ser aprovado por maioria simples a venda ou não. Pode passar. Aqui as regras de transição, já encerrando. A lei aplica, tudo isso aplica aos processos pendentes, resguardando atos praticados. As regras referentes à nova forma de apresentação do plano, sujeição de crédito na recuperação judicial e ordem de classificação à falência, vale somente para novos processos ajuizados após a vigência da lei. Pode passar. Bom, assim nós encerramos. Foi um pouquinho mais extenso que eu imaginava, mas a ideia mesmo é dar uma visão bem panorâmica aí da lei, de aspectos mais relevantes e mais importantes. Espero que possa ter contribuído, e se tiver alguma dúvida a gente tira agora, se não tiver a gente vai encerrar. Rony. Doutor Murilo, então, pelo chat aqui do YouTube, não foram feitas perguntas. Quem assistiu só registrou aqui as seguintes, aqui, a palestra de altíssimo nível, parabéns pela iniciativa, muito importante e necessário no momento que estamos vivenciando no mercado, conteúdo e apresentação excelentes. Então o pessoal te parabenizou, mas aqui no chat no YouTube não tem perguntas. Bom, se dizer que deu para entender razoavelmente. Pessoal, eu agradeço muito. O quê? Então, olha só, eu quero agradecer a todo mundo aí, nós já são 9h37, não quero mais empatar amanhã de ninguém. E tendo outra oportunidade, eu acho que esse foi um primeiro evento que nós fizemos, né, aproveitar um novo normal, mas que eu acho que dá uma abrangência interessante. A ideia é fazer como se fosse uma reunião aí no escritório, como se a gente estivesse conversando, batendo um papo no escritório. Eu acho que para todos que a gente tem uma convivência estreita há muitos anos ou há poucos anos, isso é bastante positivo. E para cada um que quiser tirar alguma dúvida, me ligar depois, falar, eu estou à disposição. No mais, agradeço a equipe de apoio aí, doutor Almir, muito obrigado.